Bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Ciências 19 Horas. Essa, na verdade, é a primeira palestra do ano. Estamos abrindo o ano com o professor João Batista Calisto. Bom, como vocês sabem, essas palestras acontecem às terças-feiras, mensalmente, geralmente a terceira terça-feira do mês, às 19 horas, aqui no Instituto de Física de São Carlos, no auditório Sérgio Mascarenhas. E nós gravamos as palestras e elas ficam disponíveis no site e também na biblioteca do Instituto, o DVD, fica lá para quem quiser emprestar. Mas o site, se vocês quiserem anotar, é o www.ifsc, de Instituto de Física de São Carlos, .usp.br/ciência19H. Então lá você tem todas as palestras realizadas até o momento, são mais ou menos umas 60 palestras, e todas elas estão gravadas, você pode assistir online, ou então baixar o DVD, baixar o MP4, ou mesmo para smartphone. E hoje, é um grande prazer, nós temos aqui o professor João Batista Calisto. Ele é professor titular do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Na verdade, ele é um dos criadores do Departamento de Farmacologia lá em Florianópolis. Ele está lá desde 1976, né? E o professor Calisto ele é graduado em Ciências Biológicas pela UNB, depois ele fez mestrado em Farmacologia na Unifesp e depois doutorado na USP de Ribeirão, aqui perto da gente, né? Bom, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, né, já há algum tempo, e foi, por 2 mandatos, presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia. Bom, ele é bastante conhecido, não só na área de farmacologia, mas em outras áreas também, é um pesquisador bastante renomado, tanto no Brasil quanto no exterior, e por isso recebeu vários prêmios. Eu não vou mencionar todos aqui, mas alguns, né, que eu selecionei. Por exemplo, em 2002, ele ganhou a Ordem Nacional do Mérito Científico, que é um prêmio do governo federal, inclusive otorgado pelo próprio presidente, né? E poucos tiveram a honra de receber esse prêmio. Em 2002 também ele recebeu o mérito universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele ganhou em 2006 o prêmio FINEP de inovação, em 2007 o prêmio Scopus, CAPES, pela produção científica, em 2008 o prêmio Natura de inovação e mais recentemente em 2010 o prêmio Gaspar Stemmer de inovação, que é do governo de Santa Catarina, e leva o nome de Gaspar Stemmer, que é, na verdade, lá de Santa Catarina também, um professor muito, muito importante, talvez ele até fale um pouquinho sobre isso para a gente. Bom, o professor Calisto ele, tem um currículo bastante extenso, tem mais de 350 publicações, mais de 7.000 citações, e é editor de várias revistas, de 3 revistas científicas, né? E faz parte do comitê editorial de outros. E também ele formou muitas pessoas, vale dizer que entre mestrado, doutorado e pós-doutorado ele formou umas 80 pessoas nessa área de farmacologia. Mas ele é um dos grandes especialistas em farmacologia no Brasil. E, inclusive, ele trabalha com princípios ativos de plantas, né? E também medicamentos em dor, inflamação. Essa é uma das especialidades dele, né? Bom, e para aqueles que não sabem, ele é mineiro da Gema, né, de Coromandel, né? Então, se vocês quiserem perguntar sobre pão de queijo, ele é um grande especialista. Ok? Então, um grande prazer ter aqui o professor João Batista Calisto. Bom, queria agradecer ao Luiz, do Instituto de Física, pelo convite. E é para mim uma honra enorme, porque falar para cientista é fácil, falar para não cientista é bem mais difícil. Mas isso é muito importante, muito mais difícil quando tem cientistas misturados com não cientistas, e mais difícil quando tem gente da área ali, está vendo o pessoal aqui. Então, isso é uma questão que vai me trazer alguma dificuldade, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer. E é um prazer enorme estar aqui. Eu não conhecia São Carlos, né, o Instituto de Física, fiquei impressionado pelo tamanho e muito interessante, muita vitalidade, e é um enorme prazer. E essa
ciência. Eu já fiz uma palestra Ciência 6,5 na SPPC, de maneira que eu tenho um certo já, mais ou menos como é que funciona, de maneira que eu vou tentar falar numa linguagem não científica, e a hora que perguntar científico, eu respondo científico, mas eu vou tentar não fazer. E além de mineiro, eu sou primo da mulher dele. Então, essa que é da Fátima. Então, na verdade, nós nos tornamos parentes por vias, né? E esse é o motivo a mais de eu vir aqui. Então, por isso que ele me convidou. Porque isso é nepotismo de família, viu? Bom, esse assunto é um assunto que provavelmente todo mundo, de certa maneira, interessa pela televisão. Medicamento é uma questão hoje que está no dia a dia das pessoas, na televisão, nos jornais, na internet. E eu vou falar uma história, primeiro, como é que a gente entende medicamentos, e mostrar por que nós não temos uma boa ciência, nós temos uma boa ciência, mas muito longe ainda de poder fazer frente a esse desafio que eu estou colocando ali. Então, para quem não sabe de medicamento, a gente acha que medicamento é uma coisa que surgiu no espaço 2, 3 anos atrás. Se você pega olha aqui, nós estamos falando antes de Cristo, as pessoas também tinham doenças, as pessoas também tinham, e elas tinham que tratar. Obviamente não tinham médico nem os medicamentos, por que elas... Aí tinham os produtos naturais, olha, os animais, plantas, excrementos humanos, quantas pessoas já tomaram urina, já tomaram uma série de coisas, né? E essas formas mágicas estavam descritas nos papiros. Você já estava aqui, isso aqui, 1500 antes de Cristo. Então, a primeira noção que a gente tem é uma noção de pensar muito antes do que a gente está discutindo, é uma coisa muito mais antiga que a gente imagina. E, obviamente, de todos os produtos naturais, foram nas plantas que as pessoas encontraram a maior quantidade de resposta para tratar. E como dor é a coisa que todo mundo não quer ter, as plantas foram muito significativas para tratar dor. E aqui vocês estão vendo uma das plantas que vocês conhecem muito, que é a papoula. Bonita, linda a fotografia. E essa papoula dá origem à morfina e vários outros medicamentos. Agora, veja lá, 1500 a.C., o princípio ativo que é a morfina foi em 1806. Nós estamos então pulando séculos, séculos, séculos e séculos e séculos. Quer dizer, então, só em 1806 pôde tirar aquilo que é analgésico e colocou num frasco. Aí virou medicamento. Aquilo que você tinha que pegar a planta, tinha que levar, tinha que fazer. Essa planta não dá em qualquer local. Hoje é Afeganistão, aquela região, Turquia. E essa é um dos primeiros medicamentos que foram descritos e tirado dessa planta. Até hoje, essa molécula aqui não é fácil de fazer. Então, até hoje, a morfina que a gente toma, ela vem da planta ainda, porque é mais barato tirar da planta, apesar de todos os problemas, do que fazer a síntese com toda a nossa facilidade que a gente tem. Então, a indústria produz. Então, você veja que nós pulamos muitos, muitos séculos, né? Essa mesma planta deu um outro medicamento. Todo mundo já tomou um xarope para parar de tossir. Esse xarope, ele tinha codeína. Esse outro alcaloide aqui, por isso que dormia a morfina, quando você fazia o extrato total, mas essa produto só foi também 1800, lá no século passado, no 1840, um pouco antes da morfina. Isso virou um medicamento, hoje esse medicamento está proibido. Você não tem mais, lembra dos xaropes que eram todos vendidos nas farmácias, um monte, é por causa desse princípio ativo, e hoje ele está banido em quase todos os países. E essa mesma planta deu um terceiro medicamento. Esse medicamento não tem nada a ver com dor, não tem nada a ver com... Esse aqui é uma substância antiespasmódica para cólica, que é a papaverina, que está no mercado até hoje, que é um outro alcaloide. Também, olha aqui, esse aqui é a indústria Merck. O cara fez doutorado para isolar esse negócio. Olha, por que gerou a Merck, essa Merck alemã? Um outro Merck estudou a pilocarpina, mas esse aqui era uma hipoteca que desenvolveu, daí cresce essa grande indústria farmacêutica que começou produtos naturais. Então, esse é o grande legado dos produtos naturais. Agora, quando você pega a papoula, estou falando de 3.000 antes de Cristo, 3.000 anos antes, já se conhecia o uso da papoula.
1805, isola. Agora, aí vem a outra coisa, aí entra a ciência. O que a ciência fez? Eu quero saber como é que essa substância reduz a dor. Isso já nós estamos pulando agora para a década de 80, final da década de 90. Aí vem a biologia molecular. Aí os caras veem o seguinte, não é a morfina que vai lá e tira a dor. Ela libera substâncias endógenas, né? Os peptídeos estão aqui, e esses peptídeos é que causa dor. Então, por isso que eu fico viciada, está liberando uma coisa que... Então, aí vem a pergunta, por que a planta tem a morfina e eu tenho o peptídeo e ela se relaciona? Né? O que a morfina faz na planta, nós não sabemos, mas na gente a gente sabe. Então, conheceu a encefalina, a beta-endorfina, que também viraram alguns medicamentos. Aí veio a biologia molecular e diz, poxa, mas eu posso saber agora aonde que esse produto está atuando. E se eu souber onde está atuando, eu já posso desenhar outras drogas. Aí vem a época que nós perdemos o bonde no Brasil. Nós perdemos esse bonde nesse momento por aqui. Ó. Quando entrou a biologia molecular, a parte de... e começou a inventar, então aí a indústria o que fez? Pegou esses negócios aqui, pegou esses aqui e fez um monte de derivado de morfina, um monte de derivado dessa substância e inventou a síntese. Mas a morfina continua ainda sendo usada, porque ela é muito importante, mas nós conhecemos esses receptores, essas proteínas por onde atua. Então aqui desenvolveu uma indústria enorme baseada nesses conhecimentos. Outro exemplo que vocês conhecem melhor do que eu, todo mundo aqui deve conhecer, é a história da aspirina. Quer dizer, a aspirina vem do salgueiro, que é isso que vocês estão vendo aqui, por todo lado aqui há vários tipos de salgueiro. Vocês parecem não acreditar, mas a Europa era infestada de malária. Então, essa planta era usada na Europa inteira para tratar a malária, os sintomas da malária, que era a febre. E eles isolaram aqui, né, a salicina, que é essa substância aqui, mas essa substância ainda é muito tóxica, dá muito amarga, e dá problema de estômago. E esse senhor aqui trabalhava, era um farmacêutico, e foi designado para fazer para o pai do dono da indústria que ele trabalhava, uma substância que fosse melhor do que essa. E ele fez uma coisa muito simples. Ele transformou isso aqui num ácido acetil salicílico, esse aqui, ó, que é a aspirina, AAS, se chama ácido acetil salicílico. Né? Essa foi a primeira patente do mundo, a primeira semissíntese de medicamento, e essa síntese criou a indústria, uma das mais poderosas no mundo, chama Bayer. Então você veja que a Bayer nasceu aqui, ó, 1897. Essa é uma história lindíssima, né? E é uma inovação, ela foi radical, mas foi simples, de poder... então, a aspirina não é o produto, ela é uma modificação do produto da planta. Então, hoje é o medicamento mais velho do mundo. A aspirina cada vez tem mais usos, mais usos, mais usos. Ela, se fosse feita hoje, não seria registrada, porque ela tem muitos efeitos colaterais, mas ela está aí sobrevivendo. Então, esse veio aí a introdução da patente e a noção de criar uma grande indústria. Então, veja que, nesse momento, nós estamos no século XVIII para o final do século XVIII. E aí vem a mesma história que passou para a morfina. Né? Tira a aspirina, a pergunta é, aonde que a aspirina atua? Aí, John Vane, em inglês, mostrou que tem duas proteínas onde a aspirina atua, essas enzimas aqui, e isso ele mostrou na década de 70, ganhou o prêmio Nobel, e aqui surgiram várias indústrias farmacêuticas só fazendo análogos da aspirina. Tilenol, ibuprofeno, todos esses que você tem. Então, a indústria farmacêutica jamais não precisava da aspirina. Foram fazendo análogos e análogos e análogos e análogos e dominou o mundo, e até que surgiu os inibidores mais modernos, que era o Vioxx, que saiu do mercado há pouco tempo, que é o inibidor dessa outra enzima, mostrando o quê? Isso aqui é dado empírico. Isso aqui é aplicação do dado empírico para fazer desenvolvimento. E aqui é biologia molecular, difração de raio-x, isso aqui é uma estrutura de uma proteína, quem trabalha na área conhece bem. Mas sem o chorão, não tinha chegado aqui. Tá? Outra é esse aqui, ó, cannabis, maconha. Essa questão que está hoje. Maconha é bom, maconha é ruim, faz mal, faz bem.
Claro que ela tem vários componentes, mas um dos componentes dela chama THC, tetraidrocannabinol, que é o princípio ativo. Então, olha aqui, ela já é usada na China 2.700 anos antes de Cristo. Até que esse McLaurin aqui, que é um judeu vivo até hoje, isolou esse princípio aqui, em 64. Então, tudo que a gente conhece de derivado de maconha é de 64 para cá. E tem livros e livros de conhecimento e conhecimento. Mesma coisa. Aí vem uma coisa tal. Será que eu tenho um receptor de maconha dentro de mim? Foi a pergunta que o cientista fez. A morfina achou. Será que para a maconha atuar, eu tenho alguma coisa parecida com a maconha? Foi a pergunta óbvia. Deve ter, senão o negócio não atuava. Eles foram buscar e, pela biologia molecular, encontraram 2 receptores no nosso corpo para esse produto da maconha. Então, nós produzimos substâncias endógenas parecidas com a maconha, só que no nível mais baixo do que... E por isso, essa substância tira a dor, quando a gente precisa, melhora o estado emocional, né? E aí a indústria perguntou, poxa, então eu posso desenvolver drogas que estimulam esse receptor ou que inibem esse receptor, eu vou trabalhar. O ano passado surgiu uma droga que entrou no mercado, chamada Rimanoban, que era para emagrecer, da Sanofi, entrou no mercado, ficou um ano no mercado e saiu. Por quê? De fato, ela era um antagonista, o Rimanoban, desse receptor. Por quê? Na Califórnia, todo mundo já sabia que as pessoas que têm AIDS fumam maconha. E é legal. Por quê? Para melhorar o apetite e ela também tem efeito antivômito. E aí eles dizem, bom, se ela melhora o apetite, se eu bloquear, eu posso ter um antagonista e de fato faz perder peso. Só que esquecido do óbvio. Se eu tenho endogenamente a substância para me fazer bem, eu vou bloquear, a longo prazo eu vou dar depressão. E deu. Então as mulheres, sobretudo, que usavam, tiveram depressão e o produto foi... Então, hoje tem uma série de drogas em fase bem avançada, nós vamos usar em breve, que são derivados de maconha. Então, maconha é importante. Agora, claro que estão fazendo substância. Esse aqui dá efeito central. Agora, o que está no nosso organismo? Esses aqui, os ácidos graxos longos aqui, ó, é que o organismo faz e que, para quem é químico de raio-x, vê semelhança entre eles. Então, essas substâncias aqui é que tem um efeito parecido com a maconha. Bom, deixando lá, aí vem a parte sintética, né? A Alemanha foi o berço de todo o desenvolvimento químico, farmacêutico, indústrias químicas e tal. Esse senhor aqui é chamado Paul Ehrlich. Esse foi um prêmio Nobel, um médico, e ele desenvolveu uma coisa em latim, depois está traduzido em português, é o seguinte: uma substância só pode atuar no nosso corpo se ela ligar em alguma coisa. Se eu tomo uma molécula qualquer de planta, se ela não ligar em nada, ela não vai ter efeito. E esse conceito dele, traduzido depois de 100 anos, deu a noção de alvos moleculares. Então, eu tenho uma proteína com a maconha atuável, eu tenho a outra com a morfina atuável, e isso, ele, com esse conhecimento e muitos outros, ele ganhou o prêmio Nobel em 1906. E ele era médico, mas ele queria tratar essa doença mortal, que era o sífilis, e não tinha tratamento. Ele pegou mercúrio e ele sintetizou ele próprio, análogo de mercúrio. Esse composto salvarsan é o composto 606, significa que ele fez 605 que não deu certo, ele e o 606 funcionou para tratar sífilis. E ele também fez o primeiro teste clínico, como ele era médico, ele foi testar no consultório e deu para todas as pessoas que ele conhecia médico para testar. Então desenvolveu esse medicamento, depois ele foi preso, recebeu um monte de coisa porque o medicamento era tóxico, mas no final acabou salvando muita gente. E ele ganhou o prêmio Nobel. Esse medicamento foi feito em parceria com a Reis. Nós estamos falando em 1906. Nós estamos até hoje no Brasil discutindo se nós podemos ou não fazer parceria com a indústria farmacêutica. O Paul Ehrlich era pago e financiado pela Reis para fazer esse medicamento aqui. Tá? Bom, aí vem, até aqui, vocês estão vendo, o nível científico antes da Segunda Guerra Mundial era basicamente igual. A indústria brasileira era tão importante como a inglesa, era tudo de produtos naturais. Vem esse período pré-guerra e começa a ideia de que tem que haver mais estudos, sobretudo essas mortes aí
mais estudos de grupos de cientistas para analisar se esses medicamentos não são tóxicos e não dá para a gente antes de fazer testes em animais. E isso aconteceu aqui. Ó. Nos Estados Unidos, morrem 76 pessoas, sobretudo criança, quando tomou sulfa, que é um medicamento antigo. Não é a sulfa que matou, mas foi o solvente que, ó, de 72% de etilglicol. Isso gerou a criar, esses dois pesquisadores aqui, Selen e Cannon, criar um princípio que aí veio a Segunda Guerra Mundial, veio o Holocausto, o nazismo usando os judeus como arma para testar drogas, e aí surge o Código de Nuremberg. O Código de Nuremberg é quando terminou a guerra, esse Código de Nuremberg determinou como que você pode dar para uma pessoa e que em condições qualquer coisa nova. Primeiro, ele tem que ser voluntário, ele tem que aceitar, tem que assinar. Segundo, você tem que ter experimentado isso em vários animais, mostrar que aquilo não é tóxico. E terceiro, tem que ser uma pessoa idônea, naturalmente, que não pode ser qualquer um. Então tem uma série de coisas, esse é o Código de Nuremberg. E aí surge a base para a indústria farmacêutica. Termina a guerra, a Alemanha perde, os alemães que eram craque em química, física, migram para os Estados Unidos, vão alguns para outros países, e desenvolvem nos Estados Unidos a indústria farmacêutica. E aí vem o pós-guerra. Os países que desenvolveram ciência começam a avançar. Então a indústria farmacêutica ela tem só 60 anos, mais ou menos. 60, 70. É o tempo que depois da guerra, 50, e hoje nós temos, então, uma quantidade enorme de medicamentos, a maior parte deles é sintético. O que é sintético? São aqueles modificados e feitos para um alvo, né? Uma quantidade ainda grande vem de plantas, e esse aqui o Brasil tem importância. Uma quantidade grande vem de micro-organismos, aqui todos os antibióticos, e uma quantidade bem pequena vem de animais. Esse padrão não muda muito, embora a gente possa discutir, mas ele é mais ou menos igual para todo mundo. Agora, por que fazer medicamento é uma coisa difícil? Só poucos países fazem. Se você colocar aqui, ó, todas as indústrias, o risco, o dinheiro envolvido, para fazer a indústria farmacêutica, ela tem que investir mais ou menos 20% do que ela tem para desenvolver medicamento. E sem dúvida é que tem mais risco, mais do que de equipamento eletrônico. Então, isso gerou concentração de poder nos países muito ricos, poucos países, e passaram a dominar essa indústria. E aí começa já nos hospitais, no centro as propagandas dos americanos dizendo, olha, medicamento bom é aquele que é sintetizado, aquele que vocês usavam no passado não presta mais. No entanto, a morfina está aí até hoje sendo usada. E aí vem aquilo que o P.O.R. tinha dito. Se eu tenho um medicamento, tem um local para atuar, para fazer o medicamento, eu tenho que ter uma doença. Primeira coisa, eu tenho que eleger uma doença. Né? Segundo, eu tenho que conhecer um alvo, uma proteína que é relevante para essa doença. Esse alvo está onde? Na biologia molecular. Aonde dá esse estudo? Nos países mais desenvolvidos. Então, quem tem esse conhecimento hoje? As grandes indústrias farmacêuticas e algumas universidades que trabalham. Esse é o processo que é feito dentro da universidade em geral. E aí eles desenham, faz várias moléculas químicas, pode ser o acaso, pode ser de plantas, e começa a testar, elege um candidato, e aquilo um dia pode virar medicamento. Esse percurso aqui demora 8, 10, 12 anos e custa muito dinheiro. Isso é feito em pouquíssimos países que eu vou listar depois para vocês. Então, para quem não sabe como é que faz medicamento, simplesmente é isso. Ó. Você pega uma bateria de compostos ao acaso, síntese combinatória ou de planta, passa naquele alvo que eu falei, ou tuberculose, né? E vai peneirando e no final vai passando, né? Testes em animais, testes in vitro, depois alguns que já mostrou que são eficazes, faz a toxicologia, como eu mostrei no Código de Nuremberg, aí primeira coisa vai para um voluntário sadio, não vai para o doente, porque o doente vai morrer. Esse voluntário sadio é um problema. Isso aqui, quem é esse voluntário sadio? Né? É um estudante, normalmente. Mas quem é? Onde está? Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Por que tem que ser sadio? Porque senão você vai morrer. Essa é a fase aqui que mostra a segurança, fase 1.
Depois que passa aqui, ele vai para um grupo pequeno de pacientes que já tem a doença, que é uma fase inicial para ver se ele funciona na doença. Depois ele vai para uma fase mais avançada, para mais pacientes, e no final você testa entre 1.000 e 3.000 pacientes esse medicamento até ele virar. Então esse processo aqui hoje dura menos, né? Isso consome muito dinheiro. Aqui está dizendo que de 5 a 10 mil para sair um, às vezes não sai nenhum. Esse é o risco enorme e que isso torna o processo muito caro. E aqui você vê, ó. Então, se eu pegar a cronologia, como eu mostrei, ó, lá no século XVIII, nós temos aspirina. Lembra que eu mostrei aqui a aspirina, né? O Salvarsan nem está aqui, porque foi uma descoberta, mas aqui a aspirina dá um marco zero do desenvolvimento. Aí vem a sulfa, os antibióticos, todo mundo já falou, o Fleming descobriu o antibiótico, não foi por acaso, mas foi sem programação. Os ingleses chamam isso serendipity, quer dizer, é uma pesquisa que não foi planejada, mas você estava trabalhando, mas não foi desenhada para achar, e ela, então vem. E aqui, ó, quando entra, depois da Guerra Mundial, que eu falei em 50, tem as primeiras drogas para tratar medicamentos desenhados com foco já determinado. Aqui surgem os primeiros antipertensivos, os primeiros tranquilizantes. Lembra da talidomida, que na verdade era um tranquilizante que deu malformação, depois saiu do mercado, surgiu aqui. Vem alguns antiarrítmicos, vem os beta-bloqueador e essa começa a decrescer. Quer dizer, aquele foco. Você tem uma primeira fase, ele vai explorando. Esses são os medicamentos mais fáceis de desenvolver. Aí vem no final, aqui nós já tínhamos perdido esse barco, a ciência brasileira. Nesse momento aqui, em 80, como eu já mostrei para vocês, vem a época da biologia molecular. Descobre os receptores, descobre os mecanismos transducionais, e aí começa a surgir a primeira terapia de câncer. Aí a idade começa a prolongar, você já começa a tratar doença que você não tratava mais, né? Esquizofrenia, doenças mais graves, só vai surgir perto do ano 2000. As drogas, antes ia para hospício, as pessoas ficavam internadas, hoje você trabalha, cura muitas dessas pessoas, tem tratamento que alivia muito, e esse gráfico parou aqui, não porque acabou, mas porque eu só fiz até aqui, mas aqui nós estamos aqui, ó, no foco molecular e genoma. Então aqui, quando foi feito o ano 2000, surgiu o genoma, primeira expectativa que vendia. Agora vão surgir muitas drogas, conhecemos, surgiu nada, era propaganda falsa. O genoma mostrou que tem mais proteína, mas algumas são alvo, nem todas são alvo, e que aquilo não dá, precisa muita ciência. Então nós estamos aqui e agora começam os medicamentos mais difíceis de fazer para tratar as doenças mais difíceis que nós não conhecíamos porque nós não envelhecíamos. Quais são as doenças? Alzheimer, Parkinson, doenças degenerativas de maneira geral. As pessoas morriam antes de 70, 60, não sabiam dessas doenças. Então hoje começa, e essas doenças são de... Primeiro, não é um alvo só, ela tem vários alvos, como por exemplo o coquetel da AIDS. Vocês viram que teve que juntar várias drogas num comprimido, para tentar equilibrar, e a AIDS até hoje não é curada, né? Bom, esse mercado é enorme. Você veja aqui, ó, o mercado de medicamento no mundo está por volta, hoje, isso aqui 2008, de uns 900 a 1 trilhão de dólares. 900 bilhões a 1 trilhão de dólares. É enorme. Talvez não tenha outro mercado tão grande. E cresce. Por quê? Quanto mais você fica velho, mais você precisa. E outra questão, cada vez os medicamentos vão ser mais caros. Isso é uma tendência que não vai acabar, porque tudo que era mais fácil foi descoberto. Então, essa é a coisa. Então, outra questão que fica mais caro os medicamentos. Quando eu mostrei para você na década de 60, esse aqui é o propanolol, que é um beta-bloqueador. Quando a empresa descobriu o propanolol, o concorrente dela demorou mais de 10 anos para lançar um outro. Ela ficou 10 anos só trabalhando sozinha, porque estava na frente. Hoje, você tem várias drogas saindo uma junto com a outra. O que levou isso à indústria? A indústria se uniu. Então, você tem grandes conglomerados unindo para quê? Para não matar o produto do outro. Então, eles unem, faz uma empresa só e reduz esse lucro, que é isso aqui. Quanto mais tempo você fica no mercado, lembrando, você ganha mais. Lembrando que uma patente, medicamento, dura 20 anos, 18, 20 anos.
ela é feita nos estágios bem inicial da descoberta. Então, quando o medicamento chega na farmácia, ele já comeu 10, 12 anos do tempo de patente. Vai sobrar para ele 4, 5 anos. Se ele tiver 2 competidores, ele não sobrevive. Então, essa é a lógica do sistema. Bom, isso aqui eu vou mostrar. Bom, esse mercado farmacêutico é curioso, né? Quem faz e quem consome são os mesmos. Então, você vê, hoje está difícil porque, mas o maior mercado do mundo de farmacêutico é o americano. Eles têm 34% daqueles 1 trilhão lá. Né? Depois vem Europa, Japão, e aí os pedacinhos para a Austrália, a Ásia, a África, vocês veem aqui, ó, nem aparece. Está vendo aqui? A América Latina, na América Latina, é razoável, o Brasil tem uns 65%, vamos ver depois. Então, isso aqui está desatualizado, já é muito maior. Agora, aonde que está essa indústria? A proporção é quase a mesma. Estados Unidos, Japão, Alemanha. Veja que muitos países europeus não fazem medicamentos. Mas tem um paísinho muito pequenininho, a Suíça, que é o berço de várias indústrias farmacêuticas. Uma grande parte da indústria farmacêutica está na Suíça, talvez pela questão facilidade de dinheiro, de trabalhar. Então, quem faz medicamentos hoje? Suécia, tem uma empresa, Suíça, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos, e mais ou menos para por aí. Essas multinacionais estão nesses países. Então, por isso, essa guerra deles para disputar esse 1 trilhão de dólares entre os outros países que não fazem. Eles nunca querem que os outros países vão fazer, porque vai perder um mercado muito grande. Né? Bom, olha aqui, analisa só essa aqui, esquece esse aqui. Esse aqui é custo de investimento da indústria farmacêutica. Em 90, a indústria farmacêutica investia mais ou menos 5 bilhões de dólares. Em 2003, ela está investindo 35. Em 2011, ela investiu 65 bilhões em pesquisa. Aí você pensa, mas aí aumentou barbaramente o número de produtos. Não, caiu. Por quê? A curva saturou, que nós estávamos discutindo antes. Você não tem o mesmo tipo de resposta para... Olha aqui. Isso é o gráfico atual, até 2011. Você veja aqui, ó. Isso aqui, essas barrinhas, é o número de medicamento novo que é registrado por ano no FDA. Quando eu falo novo, é um medicamento que não existia, uma entidade química nova e que passa a existir. Teve ano, nós chegamos a ter, por exemplo, 96, 53. Foi caindo e estabilizou por aqui, ó, 20, 21. Então, quanto custa o medicamento? É só dividir aqueles 65 bilhões por esses que está aí. E como está na Bolsa de Valores, essas grandes empresas, eles têm que dar perspectiva de lucro para os acionistas. Então, se eles não estão produzindo novos medicamentos, as bolsas caem. E esse em rosa aqui, são os produtos que eu falo mais tarde, os produtos biológicos, que são a nova geração de medicamento. Também está lá embaixo, 2, 3, 4, 5, aqui tem um pouquinho mais. Então, esse 1 trilhão de medicamento é disputado por poucos países. Por que está caindo, embora o dinheiro está aumentando? Porque as doenças mais simples já resolvemos. E as mais difíceis, provavelmente não tem um alvo só. É um conjunto. E aí, isso vai demandar união mais gente. Né? Isso aqui eu vou passar. Olha aqui. As 50 maiores indústrias de medicamento do mundo. Você tem 18 nos Estados Unidos, esse dado de 2010. 11 no Japão, 4 na Alemanha, França, Suíça, Inglaterra, e aí vem aqui, ó, um aqui. Então você vê que isso concentra esse poder aqui, ó, e é por isso que os Estados Unidos se mete a fazer guerra com todo mundo, porque quando o negócio dá problema, ele tem essa arma muito poderosa para entrar. Né? Bom, isso aqui eu vou passar. Agora, isso aqui é muito bom para quem não é da área. Porque isso aqui é um cara fazendo medicamento, e esse aqui, esse aqui é o cara que quer chegar aqui. Né? Esse vale da morte aqui é o que torna essa pesquisa difícil. Você começa o medicamento, você vai bem, depois vem um abismo, que esse abismo, a maioria deles morre aqui. E essa morte aqui é inevitável, porque são os problemas que nós não conhecemos e cada vez mais a gente
apesar de aprender muito, então aqui é que vai o dinheiro jogado, quer dizer, que não se consegue avançar e não tem, apesar da tecnologia, uma maneira de tornar isso mais eficiente. E por que morre? Por causa disso aqui, ó. 40% deles morrem porque não consegue absorver. Simplesmente você faz o produto, tudo, mas dá para o homem, ele não entra. 29 funcionou no ratinho, bonitinho, funcionou no coelho, funcionou no macaco, mas chega no homem não funciona. Tem diferenças importantes. E 21, toxicidade. Por quê? Quando eu estou fazendo desenvolvimento de medicamento, eu testo um número pequeno, por exemplo, 2.000 pacientes. Mas tem efeito colateral que só vai aparecer se eu testar 10.000, 20.000. Então, chega na clínica, ele não passa porque começa a dar efeito colateral. E 6, por causa de mercado. O cara lançou, era um bom produto, mas perdeu o time do mercado. Então, isso aqui é que torna esse processo. Isso é inevitável com todos os outros. E o Brasil, né? Vou mostrar para você. Vamos ver onde é que a gente está, como é que está o Brasil. Né? O Brasil, primeiro mostrar que o Brasil é agora, não mais a 7ª, mas a 6ª economia do mundo. Passou recentemente a Inglaterra. Agora, isso é uma miragem que a gente tem que trabalhar, isso de um lado. Isso é dinheiro, isso é o PIB. Né? Esse PIB aqui do Brasil hoje está em 2,3 trilhões de dólares. Bom, é um país enorme, importante, e por isso mesmo, importante para quem quer investir. Só que essa pujança aqui não foi acompanhada de nada da inovação. Nós continuamos grande, mas com os mesmos problemas que nós já tínhamos acumulado de falta de inovação. Então, o Brasil tem mais ou menos 250 empresas de capital nacional. Aliás, a Constituição hoje, qualquer empresa que está no Brasil é nacional. Tirou aquela diferença aqui, já estava. São filiadas à Febrafarma, 49 filiadas à Lanac, né? E são empresas familiares, as totalmente brasileiras, que não investem muito em P&D, não tem laboratório próprio, e aqui, pouquíssima ou nada interação com o meio acadêmico. Elas não têm laboratório próprio e com muito baixa interação. Entretanto, esse dado de 2007 aqui mostra que entre os países, veja o que eu falei, o Brasil é o 8º hoje maior mercado de medicamento do mundo. Então você tem 250 milhões de pessoas, né, 190 milhões de pessoas. Você vê os Estados Unidos, vem o Japão, a Alemanha, a França. Então, isso interessa muito. E essa foi a razão de ter uma lei de patente muito perversa aqui no Brasil, que foi colocada em 96, 98, e que nos trouxe uma série de amarras, mas esse mercado continua enorme. Só que é um mercado grande, né? Esse mercado hoje aqui, ó, do Brasil, hoje deve estar em torno de 45 bilhões, 50 bilhões de reais, se você pegar todo o negócio. Mas aí há o problema, né? Quem consome esses medicamentos? A classe A, que infelizmente hoje são quase todos nós aqui classe A, o conceito deles, é quem ganha mais do que... Né? Consome, que nessa época era 15%, deve estar em torno de 10%, consome 48%. Essa classe aqui compra os medicamentos. E consome um padrão quase igual ao país rico, Estados Unidos. Essa classe B, que agora é a C, que está emergindo aí, consegue comprar uma quantidade pequena. Mas mais da metade não consegue comprar nada. E é aqui que está o SUS. SUS e... aqui também a classe A entra no SUS e quando é medicamento caro, entra na justiça e faz o SUS pagar. Então, isso gerou e vai gerar um desequilíbrio enorme na balança comercial. Os medicamentos cada vez mais caros, a população não tem acesso e a nossa Constituição prevê o tratamento, não reembolsa os medicamentos, mas para a classe mais baixa. E aí você pega, esse aqui é um dado de 2007, não vale mais, das maiores 20 empresas farmacêuticas, eu listo do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naquele ano, que era capital nacional. Mas depois disso, essa aqui já foi vendida para a Sanofi. Então, você vê que nós temos hoje não mais do que 25% desse mercado.
Já chegou a ser muito maior isso. Por quê? E essa, o que elas fazem? Elas simplesmente compram o sal lá fora, tem uma bela fábrica, embala esse sal, produz a injeção, produz o medicamento e vende. Quer dizer, ela não tem tecnologia envolvida nisso aí, embora algumas façam algum grau de inovação pequenas, né? Agora, o que gerou disso aí? Um mercado muito desigual. Você vê aqui os valores em dólar, olha aqui, ó, crescimento aqui em real, que eu falei, já chegou em 2008 com 30 bilhões vendendo. Agora, vocês vão ver no seguinte, a questão aqui. O que está mantendo o mercado brasileiro? Genérico. Genérico, para quem não sabe o que é genérico, é um produto que perdeu a patente, 20 anos depois que ele foi patenteado, ele está em domínio público, mas ele é registrado em algum país, qualquer empresa pode comprar esse sal de algum país, fazer um teste de biodisponibilidade com um produto de referência e submeter à Anvisa, e ela pode comercializar. Esse é o genérico que a gente tem hoje. E esse medicamento, por lei, tem que custar 30% menos do que o medicamento tido como referência. Então, isso é bom, mas tem que contar o resto da história. Será que todo genérico é igual ao produto de referência? Será que você tomaria todo genérico? Não. Tem diferenças porque tem coisas e coisas. Porque a fábrica que produz a matéria-prima não está aqui. A fábrica está lá na Índia, na Coreia, em alguns países europeus. Então, aí entra um problema de consciência da empresa, idoneidade da empresa. Então, era para ser todos iguais, mas os médicos que tratam a classe A, eles não prescrevem genérico e dizem porque tem exemplo, mas também é exagero, porque os caras podem pagar. Agora, tem muita empresa brasileira que produz genérico de boa qualidade. O problema é que não tem, quer dizer, se faz uma análise no momento do registro e depois não faz outra análise para saber se o material está na qualidade. Então, esse é hoje, 2012, está em 22% do mercado nacional. E é o que está mantendo o crescimento da empresa brasileira. Agora, você vê aqui, ó, isso é o problema grave que nós estamos enfrentando. Isso aqui, o mercado brasileiro, né, vocês estão vendo aqui, ó, tanto que vai aumentando o faturamento, que é o azulzinho aqui, mas a unidade vendida não aumenta. O que está aumentando? É o preço. Aliás, hoje só no jornal está aumentando 5,5% esse medicamento hoje. Então, está aumentando o preço e cada medicamento novo que vem é mais caro. Então, vocês podem ver aqui, ó, a unidade vendida é em torno de 1,4 bilhão, o preço está aumentando. Tá? Mas aí tem um produto importante, balança comercial. E essa é a razão, Faria conhece, nós participamos agora de um livro para escrever para áreas prioritárias do governo, e essa área é uma delas que tem grande problema da balança comercial. Aqui está mostrando, ó, assim que os genéricos entraram no mercado, sobretudo em 97, você começa a ver um aumento importante na importação o déficit comercial, que está amarelinho, começa a aumentar muito. Esse déficit atingiu 11 bilhões. A razão é simples. Você compra o medicamento acabado e você compra o princípio ativo para fazer os medicamentos, tudo em dólar. E isso custa muito dinheiro. Pagando com o quê? Com farelo de soja, minério de ferro, soja, café. Então, é uma troca desleal. Você tem que dar muitos caminhões de minério de ferro para comprar um medicamento que custa 2, 3 mil reais, no caso dos biológicos. Agora, o Brasil também, olha o que nós estamos importando. Parece brincadeira. Os campeões, em 2007. Isso, os cientistas deviam olhar isso aqui com mais cuidado. Isso realmente não condiz com o país que tem uma ciência. Nós estamos importando amoxicilina, que é o medicamento mais velho, ivermectina, que é um medicamento mais usado para veterinária, é o tal do Ivomec, mas é usado em animal. Olha aqui, é um dos mais importados. Tocoferol, sabe o que é tocoferol? É a vitamina de planta que tem, é vitamina A. Vitamina C, que é a maior quantidade de limão, laranja que tem, tudo aí. Olha aqui das nossas importações. E metildopa, coisa. Então, mostrando que todos os medicamentos, que todas coisas muito antigos, e que não teria mais sentido estar importando isso, e veja que isso vai batendo. Por quê? E aí a ciência que evolui para publicar, para fazer, para botar, não consegue resolver um problema desse aqui. Ou não quer.
E esse é o grande desafio. Então, e da onde que a gente compra? Dos países que são tão como a gente, nossos parceiros BRICS. Nós compramos da China, da Índia, da França, até da Argentina, em alguns casos. Então, esse desequilíbrio é enorme. Agora, aqueles que dizem, a Associação de que nós também exportamos. Exportamos. Há uma crescente aqui. Ó. Você vê que está quase 1 bilhão de exportação. Agora, vem a pergunta, o que nós exportamos? Vocês querem ver? Dá até risada. Para onde nós exportamos? Para a Argentina, para a Bolívia, para o Chile, para a Colômbia, tudo só para os países aqui próximos. Tá? O que exportamos? Éster de sais de lisina, que é produto de animal, nitrato de pilocarpina, que é uma fábrica antiga da Merck, lá no Maranhão, que tem uma plantação de pilocarpina que já não está desativada. Rutina, é uma fábrica da Merck lá no Maranhão, que explora um produto vegetal. Heparina, que vem de produtos animais, extrato de glândulas de animais, que é para vender fazer animais, ou seja, quercetina, nada de valor agregado que possa dizer. Então, isso nós exportamos. Ou seja, a ciência de qualidade não chega aonde devia chegar. Entendeu? Então, esse é um grande desafio. Bom, e aí vem a pergunta inevitável. O que nós estamos fazendo com essa ciência, com o investimento? Por que a gente não resolve problemas que tinha que resolver? Né? Eu vou mostrar só um detalhe, mas esse gráfico que todo mundo conhece. Apesar de tudo isso, o Brasil fez um grande esforço, é memorável, é importante, e formou muitos doutores, e hoje o Brasil é mais ou menos o 13º. Isso aqui está desatualizado. O Brasil hoje tem 2,7%, 2,8% da ciência mundial. O campeão é os Estados Unidos, tem 27, 24%. E a China é o segundo. Então, significa que no valor econômico, no quantidade de papers, nós estamos num padrão que diria razoável. Agora, por que isso não reflete na sociedade? Aonde que nós perdemos o desequilíbrio das coisas? Né? E aí vamos tentar ver alguns dados aqui. Primeiro, isso vocês têm que ter em mente. País de desenvolvimento é aquele que tem grande assimetria entre a renda e a população. É o nosso caso. Não consegue equilibrar. Segundo, balança comercial é dependente de exportação de matéria-prima, em especial. É exatamente o nosso caso. Isso há mais de muitos anos. Produção industrial sem valor agregado. Acabei de mostrar para vocês. Né? P&D não tem. Então, parece que nós temos dois Brasil. O que faz a ciência, o que faz e o Brasil real, que é esse que nós vamos falar. Bom, olha aqui agora. Eu não gosto de falar em patente, mas eu tenho outra coisa. Patente é toda vez que você tem uma descoberta importante, que você acha que ela vai ter um valor, você vai patentear para gerar uma prioridade para uma indústria desenvolver. E patente só tem sentido se ela é feita em parceria com a indústria. Porque senão é uma patente acadêmica. Mas, de qualquer maneira, o maior país que faz ciência no mundo é os Estados Unidos. Mas é o maior país que faz patente também. O Japão é o segundo. Então, a relação dos que fazem ciência e fazem patente vai muito bem naqueles países que começaram mais cedo. E veja que a Coreia está aqui, a China caminha passos largos. Nesse ano aqui, o Brasil tinha 283 patentes contra 45 mil dos Estados Unidos, 25 mil. Olha aqui a discrepância. Agora, eu fiz um exercício no Web of Science. Eu dividi o número de publicações pelo número de patente. No Japão, cada 3 papers, não é que é verdade, cada 3 papers que eles publicam, eles conseguem fazer uma patente. Na Alemanha, 4,8. Na Coreia, 5,8. Estados Unidos, Israel, 7. França. E aqui termina os países que fazem medicamento, fora a Coreia. Aí vem, olha o Brasil aqui, nós precisamos de 60. Então, algo está errado. E aí é o problema de número, e que patente é uma coisa original que não tem a ver com publicação. Não é um bom indicador, mas a falta de... Nem estou falando em produto. Então, isso é de refletir, a gente precisa ver, não na área de medicamento, qualquer área do país. Na área do ranking da inovação, esse aqui também vê, é claro que nós estamos perdendo. Nós já vamos para um ranking, hoje já está de 32, isso aqui era 2007. Quer dizer, é o país que menos inova.
Isso não é só no geral, né? E isso realmente é preocupante e não resolve com um decreto do governo. Você precisa de formar uma geração diferente da que eu estou formando. Porque os que eu estou formando são clones muito parecidos comigo. Ou seja, eles não têm essa capacidade de mudar, eles não foram ensinados a fazer isso, né? Pode ser que venham. Essas patentes no Brasil, pior, a maior parte está nas universidades. Olha aqui, as indústrias mantêm o número, e aqui, depois eu vou mostrar, se tirar a Petrobras e a Vale, já cai tudo. E as universidades não é o local de fazer patente, mas isso aqui que é? A pressão da universidade gera uma patente acadêmica. O cara quer fazer uma patente também, se você quiser fazer, é só pagar uns R$1.000 lá no negócio e depositar. Então, esse aumento aqui é um aumento por pressão, não reflete exatamente a inovação. Ou seja, patente acadêmica. Você pode patentear e publicar. Então, isso é um problema que... As empresas, se eu tiro a Petrobras, a Usiminas e a Vale, veja que não tem nenhuma empresa farmacêutica aqui, a não ser a Natura, que é uma cosmecêutica, né? E as universidades ficam, a USP, a Unicamp é a primeira, a FMG. Então, há uma pressão enorme que as universidades façam patente. Isso precisa ser medido de um certo cuidado, porque é uma patente que pode não ter o valor que se queira. Bom, olha aqui como é que nossos BRICS, nós estamos... Olha a China, num período aqui, 2005, 2008, você tem o número de patentes. A China, esse mundo, a Índia, a Malásia ganha do Brasil. E isso não tem um jeito de mudar. Isso é um negócio muito complicado. Esse dado eu peguei antes de vir para cá. Eu faria. Nós precisávamos naquela época. Se eu pego produtos de alta tecnologia, vou ver quanto o Brasil está pagando por isso, para ter esses produtos aqui, esse telefone celular, todo esse material que nós estamos vendo aqui. Olha aqui, 2006 era 21 bilhão a nosso déficit. 2011, 105 bilhões. Isso é 4% do nosso PIB. Tem 55 países que não têm esse PIB. Inclusive a Argentina, os países aqui, ou seja, nós estamos jogando para fora. Olha o crescimento desse gráfico. Isso é um dado que preocupa. E, obviamente, aqui tem grande parte de medicamentos, eletrônicos, principalmente. E aqui você está trocando produto sem valor agregado para um produto de valor. Então, esse eu acho que... Não vou dizer que é papel da universidade. Não há outra pessoa no mundo, no Brasil, a universidade tem que envolver nisso, de algum jeito. Não tem outro local, não tem institutos tão grandes, nós temos que ver como resolver isso. Isso aqui eu vou mostrar, isso aqui eu vou pular. Bom, eu prometi para o Luiz que ia falar um pouquinho, não é propaganda, mas só para mostrar que a gente tem preocupado com isso. Mas eu não entrei por isso, em estudo disso aí, porque eu queria. Eu estava num estado que não tinha fundação de pesquisa, eu tinha que trabalhar, não tinha dinheiro, eu fui procurar a parceria com os laboratórios farmacêuticos desde muito tempo. Então, eu quase que nasci. Então, eu fiz duas carreiras. Uma de ciência e uma outra que eu vou contar um pouquinho aqui, que não está em nenhum desses negócios CNPq, porque não há espaço para você fazer. Então, nesse período, nós desenvolvemos, eu estive contando, uns 70 projetos de pesquisa em colaboração com indústrias, farmacêuticas, todas elas. Isso começou mais ou menos há uns 25 anos atrás, logo da lei de patente, quando surgiu a lei de patente. E desses projetos a gente conseguiu fazer algumas coisas, né? E alguns produtos estão no mercado. Esse aqui, que eu ganhei o prêmio da Natura, as mulheres vão gostar. Ó. Esse é um produto que eu nunca imaginava que ia fazer isso, produto para a pele, mas era um medicamento que deu errado e virou esse produto aqui, que é um da linha Cronos, produto para tratar, chama flavonoide passiflora. Esse é um financiamento da FINEP com a Natura, que gerou. Esse produto vendeu muitos milhões. Meu primeiro ganho de royalty, e da minha universidade também. Mal negociado, mas foi muito interessante. Isso era para ser um medicamento de uma empresa que a Natura comprou farmacêutica e virou esse produto. Esse produto aqui é outro que nós fizemos com a Xê. Esse é um produto interessante, foi desenvolvido desde o início.
Esse é um projeto que o Laboratório Axê montou, gastou 7 milhões e meio de dólares nesse projeto, não com a gente só, mas todo o desenvolvimento. Esse é um anti-inflamatório analgésico muito interessante, que foi lançado em 2005, demorou 7 anos para ser desenvolvido, e esse produto, desde que lançou até hoje ele dominou a classe dele toda, que isso aqui é receituário médico. Ele hoje representa mais ou menos 45% do mercado brasileiro na categoria. Ele fatura por mês 25 milhões de reais, 26. Pô, se eu tivesse aí, nós tivéssemos qualquer uma porcentagem aí, nós tínhamos ganhado muito dinheiro. Mas não, esse não, nós não tínhamos, que foi todo financiado pelo laboratório. Esse é um outro produto do Laboratório Axê, que é um calmante lançado no ano passado, que também está indo muito bem e que a gente também trabalhou. Ou seja, esses 3 coisas, então, deu a gente a sensação de que a gente pode fazer algo. É fácil? Não é fácil. Não estou contando aqui os erros, foram anos e anos, isso aqui é só o que deu certo. E tem esse produto aqui, é um caso interessante. Isso aqui é uma planta, vocês conhecem essa planta, chamada Veloz. Essa é uma planta muito tóxica e usada para tratar câncer. Um empresário muito rico do Ceará resolveu, por razões pessoais, eu acho, financiar ele próprio essa pesquisa. Nós entramos nessa pesquisa há uns 8 anos atrás, e essa pesquisa, esse produto está em fase clínica 2, 3, agora tem Barretos aqui, para tratar vários tipos de câncer, e foi tirada aqui uma substância muito tóxica, e esse produto já curou muita gente, pelo menos dito por curar, eu conheço algumas, e os estudos clínicos estão mostrando também bastante interessante, talvez ele chegue no mercado. Esse dono já gastou, só ele aqui nesse projeto, uns 30 milhões, mas é um cara muito rico e não está preocupado. Mas esse talvez chegue no mercado e essa planta virou um uso tremendo, tem um monte de médico que a gente está pedindo. Hoje mesmo ele ligou de São Paulo para pessoas da família e pedindo um remédio e tal. Esse outro produto aqui é da mesma planta, engraçado. Nós descobrimos com a morfina uma substância analgésica. Esse produto já toda está feito, ele está na Alemanha fazendo, não, esse aqui, aquela substância, está na Alemanha fazendo estudo fase 1. Esse é um produto também que é um analgésico muito potente, da mesma planta que separamos e que talvez vire outro medicamento. Bom, e o futuro? Alguém vai me perguntar depois. O futuro é preocupante. O futuro são esses medicamentos aqui, ó. Biológico. O que eu chamo de biológico? Anticorpos monoclonais, vacinas, substâncias tipo heparina, tipo insulina, hormônio de crescimento, toda essa coisa que muda, que são os medicamentos que realmente curam algumas pessoas, ou que pode aliviar o sofrimento delas, a um custo de pelo menos 20 a 30 vezes maior do que os medicamentos tradicionais. E esses medicamentos, o primeiro deles foi desenvolvido há 29 anos atrás, que a patente venceu, que é a insulina. A gente consumia insulina no Brasil e no mundo, muito tempo atrás, tirada de porco, de pâncreas e tirada de boi. Tanto é que a Biobras, que é uma empresa que o pesquisador lá, o Maris Gui, abriu lá em Montes Claros, era para tirar do pâncreas a insulina e dar uma... apesar de funcionar igual, estou nem falando para você, estou de costa para você, apesar de funcionar igual, ela dá muita reação de alergia. Então, a Genentech, que é a empresa maior, desenvolveu em 1982, a primeira introduziu numa bactéria o gene humano que produz insulina e vendeu essa insulina humana que a Lilly vende, custa muito mais cara, mas é totalmente disso. Então, hoje nós temos 200 medicamentos biológicos aprovados no mundo, exceto 2, todos são proteínas recombinantes, ou seja, uma proteína colocada numa bactéria, num determinado, e ela produz uma substância 100% igual àquilo que está no meu organismo. Então, está faltando insulina? Eu produzo insulina. Está faltando hormônio de crescimento? Eu produzo hormônio de crescimento. Quantas pessoas conseguiram crescer? Aí gasta esse hormônio de crescimento. Então, essa tecnologia, e tem 2.000 desses produtos em desenvolvimento, essa agora começa a vencer a patente dos primeiros produtos desenvolvidos. Se nós não dominamos a primeira parte, que eram os medicamentos sintéticos, nós temos que enfrentar agora a segunda. E aqui a ciência é uma ciência de muito elevado nível. Vocês veem aqui, ó, esse gráfico eu já mostrei lá atrás, mas
o verdinho são os medicamentos biológicos registrados a cada ano. E aqui, ó, nos próximos 5 anos, 18 dos 20 medicamentos mais utilizados, mais vendidos, vão perder patentes dessa. E o Brasil está agora atrás disso aí, 100 bilhões de dólares. Então, só semana passada surgiu, o BNDES formou uma empresa chamada BioBrasil. É o BNDES com mais 4 empresas brasileiras, o Axê, a MS, a Hipermarcas, que é dona da empresa farmacêutica, e a União Química. O que esse BNDES está colocando? Eles juntam 1 bilhão para fazer uma empresa. Isso é suficiente? Não é. Não é problema de dinheiro. Aqui é problema de tecnologia. Nós vamos ter que passar a trabalhar num nível muito mais elevado de controle de coisa, que é trabalhar com material humano. Então, o desafio está aí. Por que isso é importante? Porque o SUS não aguenta mais pagar o uso dessa substância. Cada vez mais sai uma substância dessa nova. Tem tratamento desses biológicos que custa $100 mil ano. $50 mil ano. Uma ampola, R$20 mil. Agora, mas entre isso aí e morrer, a pessoa entra na justiça para ganhar e o SUS é obrigado a pagar. Então, isso não vai permitir. E acontece que esses biológicos começam a perder a patente, alguns em 2007, mas o grosso é agora. Então, se o Brasil não entrar agora, aquelas empresas que ficaram ricas trabalhando com os produtos genéricos, elas têm que entrar aqui, senão elas não vão conseguir. E entrando nos medicamentos genéricos, eles vão cair 30% também, como caiu o genérico. Então, esse desafio aqui é o que está agora circulando aí no Brasil. A minha percepção é que nós temos que importar vários cientistas que já fizeram essa coisa lá fora, como foi feito com a USP lá atrás, vir para cá e nos ensinar a fazer isso e criar uma nova geração de estudantes capazes de trabalhar nessa área. Se alguém um dia quiser ver, ó, a Nature Biotechnology veio aqui no Brasil, fez um trabalho sobre a indústria brasileira nessa área e as conclusões são muito, muito difíceis. A gente, quer dizer, aqui a gente vê quão distante a gente está desse mundo que é o primeiro mundo, né? Então, para aqueles que querem trabalhar com empresa como eu, a gente enfrenta todos os dias um preconceito enorme. Quer dizer, eu só consegui trabalhar com empresa porque eu produzia mais que os meus colegas. Eu não podia me encher a paciência porque você tem que trabalhar duplo e você formar mais recursos humanos, produzia mais, ainda fazia isso. Então, isso viveu, mas é muito difícil. Hoje, algumas universidades, eu não sei como é que é em São Carlos, já começa a mudar. Não há pessoal treinado nas empresas. E os estudantes que a gente forma não servem para trabalhar nas empresas. Eu já mandei uns 2 ou 3, eles não foram treinados para fazer aquele trabalho. Então, esse é um problema. A burocracia, um projeto de uma empresa dura em média 3, 4 meses. Uma importação dura 6 meses. Então, às vezes, se eu não tiver todos os reagentes antes de começar o projeto, é melhor não pegar o projeto. Porque a burocracia não sai antes, demora mais o produto chegar. Por exemplo, empresa não tolera de jeito nenhum romper contrato, adiar contrato. Faltou eletricidade, as férias, os animais morreram. Isso não está na conta da empresa. Quer dizer, você tem que aprender a trabalhar. Isso significa que você não pode trabalhar com aluno de pós-graduação fazendo dele uma tese. Isso não tem como. Eles são imediatistas, se puder para ontem, eles querem para ontem, né? Claro. E nós não temos os laboratórios para isso. Então, isso, além disso, nesse livro que nós escrevemos, nesse setor, nós colocamos isso claramente. Essa é uma área, como outras do governo, você tem que ter uma política de Estado duradoura para fazer. Você tem que, quando os custos de desenvolvimento de medicamento, perto do que o cara vai ganhar no banco, colocando dinheiro, ele sempre vai querer colocar o dinheiro no banco, que ganha mais do que esse investimento. Esse tempo aqui, ó, é de 8, 10 anos. Então, nós temos, isso tudo a revista já tinha elencado, já tinha passado. Então, isso nós vamos passar. E o que eu estou fazendo agora? Eu aceitei um desafio enorme do governo, de que o governo notou de que o SUS não vai conseguir sobreviver, a academia, de certa maneira, caminha, e nós não temos centros capazes de
dar esse avanço para desenvolver medicamentos, porque falta instalações, falta gente. E como eu tinha trabalhado com a empresa, me fizeram uma proposta bastante maluca. Você não quer aposentar, largar tudo que você está fazendo, e nós vamos financiar um centro no sul, para você desenvolver. Eu fiquei muito, que é uma coisa que nunca passou na minha cabeça, parar de trabalhar, né, de repente. Mas depois eu pensei bem, acho que para o país era mais importante que seguir publicando paper, né? E aceitei, mas é um desafio enorme. Então nós estamos construindo esse centro, né? Na verdade é um centro que vai fazer estudos não clínicos. E quem me convidou foi o Ministério da Saúde e o MCT. E depois o governo do estado está dando um apoio que a gente está construindo. Esse é o centro. É um instituto grande, de mais ou menos, são 2 prédios. Esse aqui, você está vendo só o prédio principal. Esse tem mais ou menos 5 mil metros quadrados, mas o problema não é o tamanho, é a certificação dessas coisas internacionalmente. Porque tudo que se quer aqui tem regulamentação internacional de boas práticas laboratórias. Tem um biotério enorme aqui para a criação de roedores, e há um segundo prédio que está em construção mais distante, que é para manter outros animais, macaco, cão, animais de grande porte, exatamente para estudar medicamentos biológicos. Bom, o que eu estou vendo nisso aqui, né? Estou vendo que o negócio é muito complexo. Quando você pula, como eu saí da academia para entrar para cá, meu prestígio caiu totalmente, já não consigo mais aprovar um projeto do CNPq. Coisa que era bastante fácil. E vejo que o discurso da inovação é um discurso é mais discurso do que prática, né? E aqui o problema é o seguinte, agora, criar a empresa que eu falei com o BNDES, mas ninguém veio consultar, nem a mim, nem quem. Será que nós temos um local para testar? Será que nós temos aonde fazer? Quer dizer, as pessoas começam a trabalhar pensando que o dinheiro vai resolver tudo isso. Então, essa é outra visão, né? E a gente está tentando ficar pronto esse ano. E aí é uma grande pergunta. Quer dizer, eu costumo falar, o estádio está pronto, mas o jogo não ganha com o estádio, o jogo ganha com o jogador. E o jogador a gente precisa buscar lá fora, vários deles. E aí formar uma geração de pessoas bem pagas. Outra coisa, eu não posso pagar valores de universidade, há que ter mais competitividade. E nenhum cara lá de fora vai vir para cá para ganhar um salário da universidade. E para finalizar, eu quero dizer, esse aqui eu gosto muito, esse aqui é um físico que fala, que é o nosso problema da ciência hoje. Se você não erra, eu não conheço nenhum cientista que erra no Brasil. Tudo dá certo. Tudo dá certo. Por quê? Se você não erra, provavelmente não está trabalhando em problemas suficientemente desafiadores. Isto sim é um grande erro. Quer dizer, é o nosso problema. Fazer quantidade de paper é muito fácil. É só pegar um projeto que 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. Agora, fazer um conceito novo em ciência, descobrir um novo alvo, descobrir um novo conceito que pode gerar inovação, você precisa 2, 3 anos e da vez não sai nenhum trabalho. Aí sua bolsa CNPq não é renovada, aí você não ganha, aí você não... Então, todo mundo, eu vejo estudante lá, terminando doutorado com 20, 25 trabalhos. Você vai espremer o cara, ele não dá conta de explicar nem 2, 3 deles. Então, essa é a outra. E a outra é essa aqui, ó. Isso é muito bom para nós. A ciência não tem prata, mas o cientista tem. Eu acho que esse é o problema. Eu posso fazer ciência mundial que eu quiser, mas eu preciso ter um comprometimento com o país que eu estou vivendo, financiando, e isso está cada vez mais problemático hoje. Eu noto que essa geração está aí, talvez pelos desencantos, a falta de oportunidade, falta de emprego. Eu vejo estudante com doutorado estudando para concurso no banco não sei de onde, na Caixa Econômica não sei de quê, na Petrobras, entendeu? Sim, perdendo todo o sentido da coisa. E vejo que os concursos também não selecionam os melhores, porque exatamente vai no número de trabalho publicado e os melhores não são aqueles que fazem essa montoeira de coisa. Então, eu acho que esse problema que eu contei poderia ser a mesma história para os eletrônicos, poderia ser a mesma história para bens de capital, poderia ser a mesma história. Quer dizer, o país cresceu, nossa ciência ficou cara, mas nós estamos numa encruzilhada. O que é que nós vamos fazer com essa ciência?
e aonde nós vamos colocar os estudantes que nós estamos formando todo ano, e, a não ser que vamos criar um pós-doutorado permanente de toda a vida, porque se não tiver emprego na indústria, muito dificilmente você consegue colocar algumas áreas. Tem áreas que sim, engenharias, está precisando de gente, mas física, farmacologia, essas outras áreas, eu acho que precisa ter. Era isso aí, se vocês tiverem alguma pergunta. Bom, abrimos então para perguntas, comentários. Minha mãe toma 9 medicamentos por dia. 2 deles são para o tratamento de Alzheimer. O Erans e o Aloys. Seu curso. Não existe medicamentos da área de Alzheimer que poderiam ser fabricados no Brasil, ou desenvolvimento nessa área, porque se o governo não dá subsídio para isso, só para vocês terem ideia, um medicamento desse custa R$600 e o outro custa 150. Um é subsidiado pelo governo, o outro a gente tem que aguentar e pagar. E senão, pode durar muito tempo. Né? E é um medicamento que também não é aquela beleza, o tratamento é meio vazio. Por que não é desenvolvido esses medicamentos do envelhecimento aí? Porque esse é aquele medicamento que não está na patente vencida. Você pode ver que ele deve estar desenvolvido há uns 5, está no período de vigência. E período de vigência, no período de vigência não pode ter genérico nem cópia. É a questão da patente. Então, até que ele vença a patente dele, que vai entrar um genérico, você vai continuar pagando esse valor. E por que não faz aqui? Porque essa é a pesquisa baseada em alvos moleculares desenvolvida em grandes empresas. Agora, curioso, tem um deles, que é o Excelon, acho, não o Excelon é outro, que é um produto de planta. Um alcaloide de planta, que nós estudamos todas essas plantas, mas essa planta é um que está aí, que todos têm efeito colateral, é pior, nenhum deles são eficazes. Eles são todos paliativos. Né? Agora estão pensando em medicamentos biológicos. Esse sim, que talvez uma vacina, alguma coisa, vai custar aí 20, 30 vezes mais. Então a tendência é piorar, infelizmente. Os fitoterápicos, por que não entra para valer no Brasil? Quer dizer, é utilizado meio... Eu não contei. Essas 2 e 3 empresas que eu mostrei aqui, 2, que deram sucesso, elas deixaram de trabalhar. Porque tem um organismo chamado CEGEM, no Ministério do Meio Ambiente, por elas terem estudado, desenvolvido, em vez de elas serem beneficiadas, elas foram punidas, multa de 25 milhões de um e 50 milhões da outra. Porque elas não tinham, segundo o CEGEM, a licença, porque tem que dividir com a comunidade que inventou. Aí você pergunta, onde é que eu ponho o depósito, quanto é? Ninguém sabe. Quer dizer, é para frear o sistema. E a população paga. Quer dizer, essa relação entre o que o país precisa, o que o cientista faz, o que os burocratas fazem, não fecha. Você está colocando um problema que deve ter milhões de pessoas aí mesmo. A fila é enorme. Enorme. Todo mês você vai lá, o governo subsidiado, e a fila vai aumentando. A gente percebe que está aumentando. E o SUS chegou no limite máximo de tolerabilidade. Ele não aguenta. E se o SUS acabar, é das poucas coisas que para o pobre ele pode recorrer, e exatamente porque os medicamentos ficam muito caros, demora para tornar genérico, que cai 30%, né? Então, infelizmente, o futuro é pior. E o negócio aí é complicado, porque a tendência nossa é viver cada vez mais. A que custo? Entendeu? Você falou que, pelo que você mostrou, você fez muito pela indústria farmacêutica, nesse espaço. O que a indústria deu de volta para você na universidade? Deu o valor do financiamento que eu pedi para fazer, como faço para o CNPq. Custava... Infraestrutura de laboratórios? Não, claro. Se o projeto custava R$1 milhão, ela dava R$1 milhão. Você faz um orçamento, é a mesma coisa. Só que a fonte de financiamento... Agora, o que, nessa época, por que não tinha... É complicado isso, porque o royalties, esse segundo teve royalties, porque era um financiamento da FINEP e da indústria. Quando a indústria paga tudo, ela sempre tem ela quer dizer que
Você fez um serviço para ela que ela já sabia que aquilo tinha uma atividade, ou que queria, e que, portanto, ela não teria royalties. Hoje, cada universidade já tem esses nichos, que é o núcleo de inovação, que está mudando um pouco. Isso foi bem antes desses nichos. Então, além desse dinheiro, é possível hoje negociar um pouco de royalties, que se tivesse um royalties, eu mantinha meu laboratório tranquilo, entendeu? Sem muita necessidade de ter outros grandes financiamentos. Mas isso ainda é preciso discutir. Calixto, você não acha que... Eu queria saber a sua opinião, na realidade. Você comentou dos biofármacos, dos produtos, das proteínas terapêuticas. Não seria esse o momento de nós, brasileiros, embarcarmos nessa, de fazer pesquisa, mesmo porque isso é novo para todo mundo, para o mundo inteiro, basicamente. Você acabou de mostrar que os primeiros medicamentos vão vencer a patente agora, ou seja, 20 anos, não faz nem 20 anos que esses medicamentos entraram no mercado. Você não acha que esse é o momento do Brasil realmente incentivar pesquisas na indústria, nessa área? Porque daí está todo mundo, a gente vai estar de pé de igualdade, mesmo porque com o projeto Genoma, que a gente desenvolveu aqui no Brasil e foi um dos patamares aí de colocar o Brasil como potência científica, não é esse o momento? Aí tem duas coisas, né? Você pode correr do animal ou pode pegar o animal. Nós temos dois problemas aqui. Primeiro, é que é novo, mas o mundo real anda na velocidade muito grande. Ele é novo, mas tem 20 anos. Né? O problema é que a indústria agora americana está pensando em fazer uma outra coisa, e isso vai acabar. Não mais fazer patente. Você tem segredo de Coca-Cola, por exemplo. Isso vai ser mortal. Porque aí você vai ter que descobrir por tentativas como que eu vou reproduzir aquilo. Então, aí torna o conhecimento aquele não publicado, não patenteado. Eu acho que as duas coisas têm que ser feitas. O problema é o seguinte, a velocidade da ciência experimental para acompanhar o conhecimento é um carrinho correndo com a Fórmula 1. Você tem que fazer um contrapé de tentar fazer alguma coisa junto com a prática. Porque conhecimento teórico, aquilo que eu falei, conhecimento teórico, você pega uma patente, aliás, é um exercício que devia fazer na universidade. Pegar os alunos, dar patente para eles reproduzirem uma patente. Você vai ver que não é fácil. A maioria você não consegue. Porque o cara conta tudo, menos aquilo que é essencial. Né? Então, você demora tempo. Então, o fato de avançar, de fazer a publicação, de criar recursos humanos, não significa que você e o aluno é capaz de resolver aquele problema que tem que fazer para fazer aquele biológico. Então, o caminho de fazer o biosimilar é o primeiro caminho. Quer dizer, que agora, ou você entra, senão não dá para entrar mais. Né? Agora, o problema é que o biosimilar já exige um grau de conhecimento, porque você não pode, biológico, fazer como você fez com o genérico. Você pega a molécula lá fora, compra e vai aqui. O biológico você tem que produzir aqui. O biológico, para quem não conhece, é mais ou menos igual ao vinho. Você nunca vai ter dois vinhos iguais. Pode ter dois vinhos parecidos. Um gosto mais ou menos, mas aquela safra rara do ano, que é uma fermentação biológica, ela é exclusiva daquele ano. Então, o biológico é aquele produto. É igual, porém, não é 100% igual. E você tem que provar isso. Então, o processo está todo na mão de quem está fazendo. Então, eu acho que tem que incentivar, temos que fazer isso. A questão é, em algumas áreas, nós temos que fazer o jogo já... É igual aprender a jogar futebol. Se você fosse fazer uma escola de futebol só treinando as pessoas, teoricamente, durante 3 anos, depois botar ela no campo, você não vai conseguir. É mais ou menos por aí. Eu acho que tem que fazer o jogo jogados. Entendeu? Primeiramente, queria te dar os parabéns aí pela brilhante exposição, né, como sempre. E, na verdade, eu queria que você pudesse comentar um pouco o sucesso, obviamente, da introdução da Cheflan no mercado farmacêutico. Como é que se deu essa fase, por exemplo, dos testes clínicos, a parte de regulamentação para colocar ele no mercado? Você mostrou hoje o sucesso que ele alcança aí, competindo com vários outros da mesma classe, enfim, né? Ele realmente o número é bastante expressivo. Como foi, né, essa batalha aí pela inovação que representou na época e até hoje ainda, né? Na história que a gente tem aqui recente no Brasil, e qual a realidade hoje para a gente poder, por exemplo, colocar um novo fitoterápico no mercado e a comparação, por exemplo, com uma molécula de origem sintética. O que é necessário, por exemplo,
da parte clínica, né, de desenvolvimento e a regulamentação que é hoje exigida pela Anvisa, como é que está para chegar, então, novos medicamentos, seja o fitoterápico, seja de origem natural, ou então um composto de origem sintética? Primeira coisa, parece óbvio, mas o cientista precisa desvestir descer do pedestal. Ter humildade de ver que tem problemas simplésimos que você não é capaz de resolver. Eu lembro de várias vezes a gente empacou em coisas que parecia, chegasse no meu laboratório e disse, não vou fazer isso, porque isso é entendeu? Então, a primeira coisa é ter essa humildade de ver que, às vezes, o problema mais complicado não é aquilo que você acha, às vezes é problemas que surgem no dia a dia. Por exemplo, a indústria queria lançar o medicamento em spray. Pô, e você está ali, né? E o produto é um óleo, tipo um perfume, né? Se você dar o spray, o que vai acontecer? Ele vai sumir. E a gente teve que pensar e arrumar um jeito de colocar aquilo e fazer um teste, e depois provar que aquilo funcionava, e depois tirar a pele, tirar o produto lá de dentro com espectrometria de massa, coisa que eu nunca, não era da minha, mas ele não vai procurar outro, você está no front. Então a gente aprende muito, primeiro, essa humildade, segundo, aprender muitas vezes com quem não é o doutor, vi muito cara bom que não tinha titulação nenhuma, né? E vi uma outra coisa, na parte clínica, o problema é mais sério ainda, porque os clínicos fazem muito teste clínico no Brasil, quando vem lá de fora tudo já arrumadinho, faça isso, paciente, ele trabalha no sério. Quando você tem que desenhar o estudo, discutir, e para isso o único dado que eles dispunham era dos nossos dados em animais. Então eu acabei participando diretamente de todo esse trabalho, e o estudo clínico é o seguinte, você faz uma coisa e não pode fazer a outra, porque você tem que ter aprovação, né? Então, a gente aprendeu muito, eu acho que... Agora, essa nossa vaidade atrapalha. Isso eu posso dizer com toda certeza, a vaidade do cientista não é... Toda pessoa que faz inovação, ele tem que abaixar essa vaidade. E para a molécula sintética, nós estamos agora com uns exemplos, não muda muita coisa. Porque o processo é o mesmo. Na molécula sintética, a única coisa que mais preocupante, as incertezas de toxicologia são sempre muito maiores. Então, o projeto pode, a qualquer momento, sofrer descontinuidade. Aliás, uma outra coisa que eu não contei, mas eu vi vários projetos, né, que nós entramos para fazer um, a gente começou com 10, né, que foi descontinuado e o cara foi mandado embora. O fulano de tal foi contratado para esse projeto. Ele vai embora porque o projeto acabou. O fulano de tal... agora vai embora porque esse projeto não existe mais. Outro momento, estava com dificuldade de fazer formulação. Quem é o cara que faz melhor do Brasil? Está lá. Quanto que ele ganha lá? Oferece o dobro para ele vir para cá. Ele foi e resolveu. Então, essas coisas a gente começa a ver, porque o cientista que eu conheço, em geral, é um cara que só fala com o cientista e que gosta muito de dizer, claro, né, a vaidade é nossa, né? E nesse negócio de inovação... Não é bem assim. Isso eu aprendi logo, e claro, de conviver, né? Mas eu acho que a gente tem que... Por isso que eu acho que esse grupo mais jovem que está com essa facilidade, eles vão entender isso mais fácil. E outra coisa, às vezes você dorme com um problema na cabeça, que não é mas aquilo está atormentando você. É o seguinte, chega um momento, esse projeto do Acheflan teve uma semana que ele ia parar. Aí me ligaram, eu falei, não, nós vamos ter que dar um jeito, vamos pensar, vamos ver. Aí conseguimos fazer e foi a hora que tirou o óleo dele e passou a funcionar. Então, isso eu me lembro até hoje de que eu ajudei a não deixar o projeto parar. Parar significa descartar. Né? Então, acho que a gente aprende. Então, digo que o conforto de trabalhar na pesquisa, essa zona de conforto que a gente tem, de fazer aquilo, não ler só aquilo. Não, aqui eu tive que trabalhar com ler espectrometria de massa para poder ajudar a ver essa coisa. Você tem uma ideia, não entendia nada, mas farmacocinética, e aí vai. João, eu quero dizer que essa breve exposição aí, né, faz a gente refletir sempre mais e mais sobre as dificuldades que a gente tem aqui no país, né? Então, seriam inúmeras as perguntas que eu gostaria de fazer, aproveitando, né, toda a sua experiência,
né, nessa interface do conhecimento científico gerado na academia, não é? Envolvendo alunos de pós-graduação e, do outro lado, a inovação ligada na empresa. Mas eu vou fazer uma pergunta só que... Você conhece isso aí tudo, já discutimos longamente. Que deve ser uma preocupação sua e eu gostaria de ouvir, não é, o que você tem a dizer. Você está com um desafio enorme na mão, principalmente num país onde as condições adversas para se ter sucesso, né, num empreendimento desse, né, são enormes, mas você mostrou que você conseguiu levar adiante coisas que muita gente não chegou nem perto de onde você chegou. Pelo menos você já está com uma infraestrutura montada. Mas a questão essencial você já colocou e eu gostaria que você falasse um pouco mais. Não é? Realmente um belíssimo estádio de futebol não serve para nada se você não tiver bons jogadores lá dentro do gramado. E bons jogadores, você também já colocou, e eu concordo plenamente, não é ir para o laboratório ou para a universidade e falar quem foram os alunos aí que sobressaíram e levar lá para fazer inovação. Então, a falta de tradição que nós temos nesse país em inovação nos mostra hoje que nós não temos recursos humanos nessa área. Então, triste falar isso, mas não tem. Diante disso, com esse empreendimento no ponto que, né, você nos mostrou, como é que você vai resolver essa questão daqui para frente? Bom, amanhã eu estou indo para Brasília exatamente para essa conversa. Eu estou na negociação, há uma coisa favorável, há uma crise internacional hoje, que tem muita gente desempregada da grande indústria, que é mais fácil de conseguir. Eu estou na negociação lá em Brasília, exatamente isso, para, dos Recursos Sem Fronteira, trazer pelo menos 10 pesquisadores importantes de áreas estratégicas para passar 2 anos aqui e para a gente começar a formar uma nova turma. Paralelamente, estou mandando alguns estudantes para fora, mas esses vão demorar muito mais. Essa é a questão que eu falei, que precisa fazer as duas coisas. Agora, o problema é que o governo é muito mais fácil pedir dinheiro para a parte de pesquisa. Isso até hoje não entendo. Os próprios institutos nacionais ganharam várias bolsas. Não é fácil convencer o governo de dar bolsa para esse negócio aqui. Isso é triste. Quer dizer, o governo te faz uma encomenda, você faz, depois você vai dizer, agora eu preciso de recursos humanos. Aí há uma série de porém, mas vários projetos desses aí, tem gente com várias dessas bolsas que nem precisou pedir, elas vieram. Então, esse viés é o viés que eu não consigo entender do Brasil. Por isso que eu estou te falando, o Brasil real é um, o Brasil da outra é outra, e eu já estou sentindo um cara que já foi vendido para o outro lado. Quer dizer, quando eu chego nas outras coisas, porque a sensação é de que eu deixei tudo para fazer, né? E pelo contrário, até hoje só gastei dinheiro com isso, nem sei como é que vai ser essa história ainda. A questão é, aqui só tem um jeito, dá certo ou dá errado, não tem a terceira via. A pesquisa sempre tem a terceira via. Você formou o recurso, aqui não. Eu tenho certeza, ou a gente vai dar certo, vai ser mais um fracasso. Mas precisa de ter esse fracasso. Quer dizer, precisa enfrentar isso. Uma coisa, foi uma dificuldade enorme, construir esse prédio, trazer as pessoas, ver o estágio que a gente está, já foi um grande aprendizado. Reuniões, fazer. Agora, para cada etapa eu tenho que contar a história para todos os burocratas, sempre a mesma. De que é importante, de que... Por exemplo, essa empresa que o BNDES colocou dinheiro para fazer, eles não vieram em nenhum momento dizer, olha, vocês estão preparados para entrar, para ajudar? Não. Eles acham que se tiver dinheiro, e não é dinheiro. Então, o desafio aqui é o seguinte, ou vai dar certo ou errado, não tem a terceira via. Agora, errar, como diz o físico ali, é o processo do aprendizado. Você tem que errar. O problema é que nós não temos muito tempo mais para errar. Esse é que é o nosso problema.
essa geração que está aí, quando eu vejo, por exemplo, se perguntar como é que você vai contratar as pessoas? No olho e na coisa, não um concurso zero, nada disso. É convite, né? E aí, deu certo, não deu, você muda. E aí tem que ter um salário atrativo. Né? Agora, se você me perguntar, eu achei que era muito mais fácil, porque eu já tinha essa venda. Agora, o governo não é nada fácil, como você está vendo. E amanhã eu estou indo lá no Ministério para contar a história de onde surgiu o convite. Eu tenho que contar tudo de novo. Porque a sensação que dá é que eu quero construir uma coisa para o pesquisador, não para o país. Todo dia fica isso no ar. Mas, enfim. Deu para notar a seguinte coisa. O problema que eu achava que era grave é mais grave. Então, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, só a Glaxo mandou embora, a Pfizer, 5 mil pessoas lá na Inglaterra e 3 mil eram pesquisadores. Então, hoje você atrai com um salário razoável um pesquisador que já fez isso aí, que é capaz de saber, para passar 2, 3 anos aqui. Eu acho que com 2, 3 anos daria para formar uma pessoa e trocar. Agora, não vai ser fácil, não. E aí tem outro problema. Isso é só a metade do problema, que nós vamos fazer, porque é a clínica. Está entendendo? Isso é só a metade do problema, porque a etapa seguinte é a clínica. Então, eu estou na seguinte expectativa. Se eu publicar mais trabalho, não vai mudar nada na minha vida mais. Então, do ponto de vista pessoal, eu já estou mais ou menos encerrando e dizendo, vou fazer ajudar. Agora, há um limite que você pode lutar para poder, né? Depois você começa a perder um pouco da força. Você viu, nosso livro, nós temos, esses problemas que nós tivemos naquele processo, num negócio desse tamanho, que ele multiplica por... Né? Mas, enfim, eu acho que mais cientistas, por exemplo, o professor Sérgio não está aqui, mas quando ele se ajudou a fundar a Embrapa aqui, talvez isso foi uma das coisas mais importantes que ele e outras pessoas fizeram, que tem esse reflexo de hoje. Né? Então, eu acho que, e outra coisa que eu estou vendo também, essa geração mais nova vai ficar muito solta, porque nós formamos, nós tínhamos pessoas que preocupavam, era diferente a formação, não tinha esse carreirismo que tem essa coisa hoje. E eu vejo hoje que tem muito estudante que já não sabe mais o que fazer, se fica, se segue essa publicação toda, se não segue, porque as regras não estão muito claras para isso. E aí, quando sai um concurso, todo mundo vai lá 50 para uma vaga, né? Então, eu não sei como é que vocês estão aqui, mas eu tive 10 alunos de pós-doutorado nos últimos 3 anos, a média deles no laboratório não passava de 5, 6 meses, era para estudar para concurso. Enfim, mas é isso aí. Em relação a essa contratação desses futuros pesquisadores, vai existir a exigência de ter titulação ou não? Isso é como? Não entendi. Dentro desse novo desafio do professor, vai existir a necessidade de titulação ou não? Não. O Instituto vai trabalhar o seguinte, ele quando ficar pronto, ele está programado para ter 90 pessoas e pelo menos 15 a 20 serão pós-doutores com grande experiência. Tem que ter. Isso a gente não vai fazer, porque tem uma base de serviço, mas o forte do negócio é gente de coisa. E são doutores que não vão ter esse privilégio, ter essa tendência de publicar. Vão publicar muito pouco. Agora, para isso tem que ter um atrativo salarial e patente e outra coisa. Então, tem que ter. Né? E aí conta muito essa experiência. A gente está mandando... Claro, tem alguns que foram os alunos meus alguns eu já sei, mas os meus alunos não tira muito também não, porque esse é um negócio, aquele cara que gosta, que quer fazer, que vê uma carreira mais de longo prazo, que tem uma realização em inovar, né, que gosta de fazer e que não está preso em publicações. Vocês não perguntaram, mas nesses trabalhos da indústria, a gente publicou muitos trabalhos, mas numa sequência 8, 7 anos depois da data. Quer dizer, a indústria só liberou publicação que ela precisava para tornar o produto dos médios, a propaganda, tudo depois de 8, 10 anos. Se eu tivesse com uma tese ali, estava morto.
Acho que já está... Queria saber a sua opinião sobre investimento na área de polimorfismo em fármacos. Bom, você está perguntando uma coisa que eu sei muito pouco. E sei um pouco na parte legal, patente, que eu andei mexendo um pouco, né? É um problema que eu vejo que ele existe, mas não sei até que ponto ele vai trazer tantos problemas. Quer dizer, o Brasil não reconhece patente nessa área, né, você sabe, né? Então já começa daí já uma coisa. A modificação do polimorfismo para resultar em modificações biológicas, né? Não sei até que ponto. Imagina, não é o caso, mas os biológicos não são 100% iguais. Eles precisam ter um efeito semelhante, né, uma toxicologia aceitável. Os próprios medicamentos, eu não sei se esse polimorfismo, você está dizendo, quanto vai refletir no paciente que está tomando. Eu não conheço estudos bem controlados que mostram isso. Eu sei do ponto de vista de patente, que você pode mudar uma patente, né? Isso sim. Agora, não tenho certeza se isso, porque não estudo muito isso, se isso reflete propriamente no uso diário do paciente. Você tem essa informação? Eu não tenho. Não, né? Agora, em termos de patente, sim. Só que no Brasil, a Anvisa decidiu que eles não aceitam. Então, é uma área que eu não sei se ela vai ser muito... Vai depender do país que você está. Uma área importante hoje é nanotecnologia, vai ser uma área importante. Nós vamos acabar tendo que arrumar gente também aí. Mas não é essa nanotecnologia acadêmica, não. É uma nanotecnologia... Porque a diferença da indústria é que ela não quer que você desenvolva uma tese para resolver o problema dela. Ela quer pegar uma pessoa que tem uma vivência que é capaz de resolver. Então, nano é uma questão importante, eu acho. Bom, então vamos agradecer ao professor Calixto por essa excelente palestra.